Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1869, no dia 21 de junho, e faleceu também lá em 29 de setembro de 1908. Foi o primeiro filho de José de Assis, que era um decorador de paredes, e também da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Ele era de uma origem muito humilde, frequentando uma escola pública somente no seu ensino primário, já que ele teve que começar a trabalhar desde cedo, porque perdeu a mãe aos 10 anos de idade. Empenhou-se em aprender, mesmo não tendo acesso a cursos regulares ou a um ensino regular. Aprendeu francês, alemão e inglês somente sendo autodidata e com o auxílio de algumas pessoas. Como no francês, ele aprendia indo até uma padaria e pedindo auxílio para o padeiro. Trabalhou como tipógrafo na imprensa oficial e aos 15 anos estreou na literatura, publicando o poema Ela na revista Marmota Fluminense. Em 1869, casou com Carolina Xavier de Novaes, uma moça portuguesa de bela cultura com quem ele viveu até a morte. Trabalhou como cronista, contista, poeta e crítico literário. Assim ficou conhecido intelectual. Como funcionário público, alcançou alta posição e desfrutou da consideração social. Amparado por uma carreira burocrática, o escritor pode entregar totalmente a vocação de ficcionista. Sua obra foi variada e extensa. Nela se destaca o Machado de Assis contista e romancista, que pode ser dividido em dois grupos. O primeiro pertence à Ressurreição Helena, A Mão e a Luva, Lalá de Garcia. Essas obras apresentam características do romance do século XIX. Sua obra Memórias Póstumas e Brás Cubas marcou o início do realismo no Brasil, e também se inicia a parte do segundo grupo, onde a partir dessa obra ele revela um outro dom, o dom de análise psicológica de personagens. Machado de Assis, assim, então, se tornou o contista mais excepcional da língua portuguesa, já que é um dos poucos romancistas brasileiros de interesse universal. Muitas das suas principais obras foram traduzidas em diversas línguas. Machado de Assis também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e foi eleito presidente da instituição, cargo que ocupou até sua morte. A academia também é chamada de Casa de Machado de Assis, devido à sua importância. Hoje eu e Pepeto vamos contar o resumo da obra Dom Casmurro. O romance é narrado pelo próprio Bento Santiago, mais conhecido como Bentinho. Ele é um homem por volta de seus 60 anos e que está disposto a contar sua história de amor por sua vizinha Capitu. A trama tem como local a cidade do Rio de Janeiro durante o período do Segundo Império. Bento começa a descrever sua história desde a infância e a intenção de sua mãe a enviá-lo para um seminário, para que ele se tornasse um padre. Isso porque Dona Glória fez uma promessa de que faria um homem sacerdote. Embora tenha tentado inverter a situação, Bento acaba indo para o seminário, mas, no entanto, antes ele dá um beijo em Capitu e, além disso, promete se casar com ela. Ali, conhece o seu amigo Escobar. Enquanto Bento estuda para ser padre, Capitu se aproxima de sua mãe, Glória. Muito confusa com a promessa que havia feito, Glória pretende falar com o Papa para tirar o menino do seminário. Nesse momento, Escobar lhe oferece uma solução. Como ela havia prometido que faria um menino sacerdote, não necessariamente tinha que ser o filho dela. Assim, o Bentinho sai do seminário e, em seu lugar, é enviado um escravo. Mais adiante, Bento vai estudar Direito no Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo. Depois de formado, ele se casa com Capitu. Seu amigo Escobar casa-se com uma amiga do colégio de Capitu, Sancha, e com ela tem uma filha, Capitolina. Durante muito tempo, os casais saíam juntos e Capitu finalmente fica grávida. Decidem colocar o mesmo nome do amigo na criança em homenagem a ele. Com a chegada do filho do casal, o pequeno Ezequiel, Bento começa a desconfiar de sua esposa. Isso porque seu filho é muito parecido fisicamente com seu grande amigo Escobar. Num dos momentos da trama, seu grande amigo Ezequiel morre afogado,
Bentinho permanece com a dúvida da traição de Capitu, o que gera diversas discussões entre eles. No momento de fúria e confusão, ele tenta matar a criança, mas por fim Capitu entra na sala. Entretanto, Bentinho chega a dizer para o pequeno Ezequiel que ele não é seu pai. Por fim, eles se separam e Bentinho vai para a Europa. De volta ao Brasil, torna-se cada vez mais amargurado e nostálgico por sua vida. Capitu, por sua vez, acaba por falecer no exterior. Após a morte da mãe, o filho tenta uma reaproximação com seu pai, que o rejeita novamente. Para terminar, o filho do casal morre de febre tifoide, numa expedição em Jerusalém. Bento constrói uma casa na antiga rua que vivia quando era criança e relembra dos momentos de sua vida. A obra de Machado de Assis evolui de acordo com a ciência da sua época. Na política, vigora o liberalismo. Na filosofia, a corrente materialista, e na literatura e na arte, o pessimismo de Schopenhauer, segundo o qual o homem está no mundo destinado para sofrer, e qualquer parcela de felicidade é paga com mais sofrimento. É na década de 1880 que o escritor aprofunda o seu pessimismo tão presente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Começa então a fase parziano-realista, quando desenvolveu seu estilo sarcástico, desiludido e amargo. Apesar de Machado de Assis ser o maior nome do realismo brasileiro, suas obras costumam ser apontadas como únicas dentro de qualquer movimento literário, principalmente porque carrega o tom pessimista, além do autor não romper totalmente com o romantismo. Ou seja, Machado é um autor complexo demais para ser rotulado apenas como realista. Dom Casmurro foi um romance escrito por Machado de Assis no ano de 1899 e tem como narração em primeira pessoa. Bom, na trama, o Bento Santiago, que é o personagem principal, ele tenta atar os dois pontos da vida dele. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele queria relembrar, queria reviver o passado dele, contando a história. Bom, a história se passa na juventude do Bentinho, quando ele conheceu o Capitu, e durante a trama tem muitos ciúmes, muita desconfiança, traições, mas fica a dúvida se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Por que tem essa dúvida? Por causa que como a história é narrada em primeira pessoa, os fatos se detêm apenas pelas memórias do Bento Santiago, então é parcial, os fatos são parciais, a gente não tem um conhecimento amplo da história. Então a partir disso a gente pode julgar e discutir entre si se Capitu traiu ou não o Bentinho por causa desse caráter subjetivo da trama. A partir do ano de 1881, o Machado de Assis ele começou a escrever romances diferentes do que ele já estava habituado. Então, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, essas obras foram chamadas de realistas por possuírem atitudes objetivas, contemporaneidade, por possuir atitudes críticas também. E vários autores chamam de realismo psicológico essas obras. Bom, mas por que realismo psicológico? Realismo psicológico porque apresenta o interior, o pensamento e a ausência da ação aliada à densidade psicológica e filosófica da obra. Na obra também há resíduos românticos, por ter metáfora em relação a Capitu, que era descrita como os olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, que isso são traços românticos dessas metáforas. Para o Ian Watt, não sei como é que você fala, ele dizia que a representação do realismo na obra se detinha ao conhecimento empírico dos homens, as realizações, as ações empíricas dos homens, que na obra se referia às ações do Bentinho quando ele queria relembrar o passado. Dom Casmurro, romance que carrega em si as ressonâncias sociais do seu tempo histórico e traços do que os estudos literários, por convenção, intitulam de realismo. O romance é considerado por muitos especialistas como uma espécie de premonição freudiana,
pois Machado antecipa algumas questões que Freud iria apresentar para a sociedade em seu estabelecimento das ideias psicanalíticas. Narrado em primeira pessoa, a obra investe no momento psicológico e em suas lembranças. Entre os dois momentos de escrita, o passado e o presente, temos as lembranças da juventude, a relação com os pais, com os agregados, a sua vida no seminário e os ciúmes oriundos do relacionamento com Capitu. Ele é tão sarcástico que logo no início da obra diz que poderia escrever sobre a história do subúrbio onde vive, mas prefere investir na sua história. Certo dia, Escobar, seu amigo, morre afogado num terrível acidente. No enterro, Capitu chora muito, momento em que o narrador alega que houve nos olhos de Capitu uma maneira de ditar o defunto, tal como o da viúva, dando brecha para a narrativa estabelecer a desconfiança de uma traição. Numa narrativa onde só vemos o ponto de vista de Bentinho. A obra é uma das maiores influenciadoras do nosso arcabouço literário. Críticos como Medeiro e Albuquerque, Graça Aranha e José Veríssimo tratavam o autor com devido respeito literário. Graça Aranha comparou a obra com O Primo Basílio, de Sá de Queiroz, e Madame Bovary, de Flaubert. Ambos romances que tratam de temas como adultério numa perspectiva realista. Eu já vou começar essa parte do trabalho com uma triste notícia. Não vai ser agora, meu caro telespectador, que tu vai descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho. Nessa parte do trabalho, eu vou falar sobre os incentivos que levaram Machado de Assis a contar essa obra tão conhecida nos dias de hoje e como ela se tornou tão conhecida também em outras plataformas como teatro, cinema e várias adaptações. Então, vamos lá. Bom, é inadmissível que eu não comece esse trabalho retomando dois tópicos que já foram falados pelo Dominique Giovanna, que seriam o contexto histórico e as características da obra. O contexto histórico ele influencia diretamente na obra, ou seja, na mente de Machado de Assis para escrever. E as características que se fazem presentes nessa obra, uma delas é a crítica aos valores burgueses e instituições nacionais. Ele já tinha escrito sobre adultério em outros contos, porém foi nesse livro que deu o ápice, digamos assim, que ele focou nesse tópico em si. Dom Casmurro foi o terceiro livro da fase realista do autor. E isso é muito importante, porque nesta fase, além da crítica social que estava tendo na literatura, eles também faziam aprofundamentos psicológicos nos personagens. E isso é um dos motivos que levantou o ápice de Dom Casmurro. Porque, afinal, o ser humano gosta de ser instigado, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E foi essa dúvida que fez o livro ser tão conhecido. Não é novidade para ninguém que, desde os primórdios da história do homem, relacionamentos entre homens e mulheres foram analisados por todos ao redor. Mas, em nenhum momento, ninguém tinha documentado uma história de vida como Machado de Assis fez com Dom Casmurro, ou seja, Bentinho. A interação de leitor e narrador de Dom Casmurro foi, sem dúvidas, o fato que acendeu o livro à popularidade que ele é hoje. Principalmente no aspecto psicológico, como eu havia falado antes. Mas, indo para outras áreas, para ser notável o quanto Dom Casmurro realmente abrangeu todas as áreas da contemporaneidade, no cinema, a gente tem duas versões bastante conhecidas. Capitu, de 1968, que é um filme que ecoa elementos da fase final do cinema novo e é sob a direção de Paulo César Saraceni. E Dom, que é escrito e dirigido por Moacir Góes, lançado em 2003, que ele foi responsável por um olhar mais contemporâneo e debateu o texto, o livro em si, em tempos de avanço da medicina. Porque, afinal de contas, se Dom Casmurro fosse lançado em 1985,
mais ou menos de 100 anos depois, essa desconfiança de adultério poderia ser simplesmente decodificada com um teste de DNA. Nos quadrinhos, Dom Casmurro também teve adaptações e a mais homônica foi criada pela dupla Felipe Greco e Mário Cal. Na televisão, em virtude do centenário da morte de Machado de Assis, a Rede Globo produziu uma minissérie, Capitu. Outras adaptações da televisão receberam prêmios até pela Academia Brasileira de Letras, e Dom Casmurro também já foi adaptado para ópera, com estreia no Teatro Municipal de São Paulo em 1992. E para completar, eu queria falar sobre a Ellen Caldwell, que foi a tradutora de Machado de Assis oficial para o inglês, e ela traduziu principalmente o livro Dom Casmurro e fez uma observação bem conteudista sobre o caso. Ela comparou Dom Casmurro com uma peça de Shakespeare chamada Otelo. E era um personagem que matou a esposa cego por ciúmes, mesmo sabendo depois que ela era inocente. Em Dom Casmurro, como a ensaísta coloca, nós temos um Iago de si mesmo. Ela considerou que Machado de Assis era uma obra na nossa literatura e era de causar inveja no mundo todo. E ela falou que Santiago seria a junção de Sant mais Iago, ou seja, o lado bom e mal de cada um. Já que na peça de Shakespeare, Iago é o lado mal que penetra na mente de Otelo e estabelece o caos. E para retomar a triste notícia que eu dei no início e completar a parte que eu estou aparecendo aqui na tela de vocês, eu preciso dizer que o ensaísta que escreveu Por que Ler os Clássicos, Ítalo Calvino, ele concorda comigo. Ele diz que Dom Casmurro é um clássico que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E a gente precisa concordar, né? Dom Casmurro é uma obra complexa e pantanosa que nos tange os elementos da produção literária. Material que já rendeu muitos estudos e ainda pode gerar diversas releituras e controvérsias. Bom, vou falar sobre as questões dos vestibulares que caíram tratando sobre a obra de Dom Casmurro. Bom, a primeira questão caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Vocês podem ver, são algumas questões a respeito do livro e eu vou explicar um motivo do porquê a letra C é a alternativa correta. Bom, a primeira questão é incorreta, pois o romance é narrado na primeira pessoa, por isso apresenta uma visão parcial dos personagens. A segunda afirmação também está incorreta, porque é um romance, não está estruturado numa forma de diário. Além disso, Bentinho afirma logo no início do romance que o seu desejo era atar as duas pontas da vida e restaurar, na velhice, a adolescência. Portanto, só restando a alternativa C como correta. A segunda questão que eu vou apresentar para vocês caiu na Universidade Federal do Paraná em 2009. A afirmativa correta é a letra D, pois as afirmativas 1, 3 e 4 são as únicas que se referem à obra de Dom Casmurro. Essa afirmativa não poderia se referir a Dom Casmurro, pois o romance é caracterizado exatamente por não deixar claro o nível de consciência do seu narrador. Bentinho, uma vez que desconhecemos quais das suas afirmativas aconteceram verdadeiramente da forma que relata e quais delas são devaneios e interpretações errôneas do personagem. A história narra sua vida familiar, social e amorosa, suas desventuras, sua entrada e saída do seminário, a traição que acredita ter acontecido entre sua amada e seu melhor amigo. É um romance caracterizado como psicológico e aborda, segundo a ótica realista, a sociedade da época. E é incorreto afirmar que o romance ficará na economia extrema de seus meios expressivos, uma vez que Dom Casmurro é dotado de diversos recursos literários recorrentes no realismo, como a ironia, a lógica e a intersexualidade, por exemplo.